vamos mentalizar os nossos amigos e irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por uma tragédia como poucas, muitos desabrigados, muita gente sofrendo, muitos ainda não encontrados. E nós sabemos, espiritualmente, esse resgate é muito triste e doloroso, não só para essas vidas já perdidas, mas por essas vidas perdidas e ainda não encontradas, cujos familiares ainda sofrem, pedem, rezam, e independente de toda essa parte muito difícil emocional, a toda essa parte material de milhares de famílias que tiveram suas casas, suas boas casas arrastadas, destruídas, e por que não dizer daqueles mais pobres e mais humildes. Várias campanhas estão sendo feitas, mas existe a campanha do amor fraterno, a campanha da oração singela, para que este nosso momento possa ser estendido até ele, para que esta singela oração possa acalmar, servir de bálsamo e ao mesmo tempo de força, de fé e de esperança de dias melhores. A oração de hoje é oração nossa de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a ti, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem pedir condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, amanhã e sempre. Chico Xavier. Seja bem-vindo. Boa palestra, Ricardo. Deu para mim, agora. Estamos testando. Testando.
Hoje eu vou fazer um pod, em vez de fazer podcast, fazer pod andando. Cadê a Roberta? Todo mundo já participou, né? Não, você lê e guarda para você. Depois, no final, você devolve. Bom? Bom, hoje nós vamos iniciar, então, um novo ciclo de palestras e cujo tema central é a reforma. É o nosso projeto de vida. E eu fico muito feliz que a gente está iniciando esse novo ciclo, porque para mim é muito importante esse novo projeto. Espero que seja importante para você. Não que a gente esteja iniciando hoje, mas hoje a gente está consolidando um pouco melhor. Né? E nas próximas palestras, hoje eu vou fazer a introdução, né, do assunto, e as próximas palestras elas serão desenvolvidas com o tema da reforma íntima, utilizando este livro, Reforma Íntima sem martírio. Okay? Então, e também eu fico feliz por poder mais uma vez falar sobre o nosso projeto de 400 anos. Eu acho que todo mundo pensa, mas 400 anos não é muito tempo. Eu acredito que talvez a gente precise de mais. No estágio que a gente está. Mas eu queria lembrar a vocês que esse tempo, 400 anos, para Deus, são 10 horas. Porque 1000 anos, para nós, um dia. Então, fazendo a conta, né, da regra de 3, sei o quê, depois multiplicando pelo dia, 24 horas, dá 10 horas. Então, eu sugiro que vocês se mexam. Tá? Então, 400 anos hoje para nós. Mas hoje são 10 dias para Deus. Vocês acreditam nisso? Oi? Sim. 10 horas para Deus. Melhorou não, né? São 10 horas para Deus. Bom, a nossa proposta, que é combinada aqui com a contracapa do livro da Hermance Dufour, é de apresentar algumas ideias chave para que a gente possa estudar e praticar nossa reforma. Então, isso para estudos em grupo, que é o nosso caso, meditação, oração, né? Tudo está ligado com esse projeto de vida da reforma. E se a gente não entender realmente a razão das nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis
para esse serviço renovador de nós. Ok, tá claro? Bem, então, antes de entrar na introdução, eu vou falar sobre a angústia da perfeição. Será que essa angústia da perfeição? No Livro dos Espíritos, questão 192, nós vamos encontrar a seguinte citação, a seguinte pergunta, Kardec: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escola do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Ó, resposta dos espíritos: não. Pois o que o homem hoje julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza atual, seu conhecimento atual, a natureza do planeta Terra, a natureza terrestre. Mas isso não é perfeição absoluta. Então, questão 192 do Livro dos Espíritos. Tudo isso é compreensível, é parte integrante de quantos de nós querem, se candidatam aos serviços de educação de si mesmo. Portanto, não devemos ser severos conosco. Aceite a sua vulnerabilidade. Aceite a sua imperfeição. Sem censura. Perdoe. Prossiga. Confie. Trabalhe. A angústia de querer melhorar é um impulso para a gente ir para frente. Mas a angústia vai existir. E a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E nem sempre a gente está disposto a abrir mão de algumas coisas. Então, aceitando-se humildemente, como é, e fazendo o melhor para que possa progredir. Por outro lado, se você não aceita, se você se pune, né, você acaba fazendo um decreto para si mesmo de desamor. Então, a gente tem que se afeiçoar, né, aos exercícios de performance, aos estudos de reforma, ao projeto de reforma. E o que a gente precisa ter? Aceitando-se humildemente? Paciência. Ter fé. Confiar. Se você não tiver paciência, você não tem fé. Você não tem fé no que virá.
você não tem paciência de se aceitar. Não, mas hoje você está aqui ouvindo isso. Se você não tiver paciência, né? Você não tem fé no dia de amanhã. O dia de amanhã hoje você está, hoje é hoje. Amanhã é o futuro. Né? Então, o tempo vai conceder esse valor, essa experiência que a gente precisa para esse projeto. Nós temos que descobrir nossas qualidades. Descobrir os nossos propósitos, mas também descobrir os nossos limites, onde a gente pode. Por quê? Porque se nós não aceitarmos isso, nós vamos querer mostrar aquilo que nós não somos. Então, nós vamos usar sempre as tais máscaras para encobrir o que realmente somos. Então, a gente tem que caminhar. Caminhar um dia. Com certeza, Deus nos espera. Com irrestrito respeito pelas nossas dificuldades. Guardando o único direito de um pai zeloso e bom. Que é a esperança de que você, amanhã, seja melhor do que e que a gente possa trazer, por exemplo, eu estou aqui hoje, será que eu vou sair daqui melhor? Será que essas palavras, essas manifestações, como é que elas irão me afetar? Continuo não aceitando isso. Isso a nossa própria felicidade. E eu vou trazer agora uma palavra inspiradora. Paulo de Tarso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ó, pensar. Vou repetir, tá bom? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Há um tempo atrás, o Glauco falou sobre uma coisa que eu lembro, sobre essa introdução desse livro. Lembra, Glauco? Você começou assim: uma pergunta jamais deixará de ser o centro das nossas cogitações nas vivências espíritas. O que estou melhorando? O que você está melhorando? Sim, mas... Né? Tá, tudo bem. Tudo bem. Então, mas o mais importante, eu lembro que você falou bem, você não lembra, né?
é mais novo que eu. O aspecto importante é que nós já temos algumas coisas. E nós não reconhecemos. Nós chegamos até aqui, já conquistamos algumas coisas. Se você está aqui, essa é a nossa melhor encarnação. Concorda? Você acredita que você passou por várias encarnações até chegar hoje aqui? Essa é a sua melhor encarnação. Então você já conquistou alguma. Então nós temos que ter noções claras sobre o que conquistamos. Né? Mesmo que seja um pouco esquecido. Né? Por exemplo, eu deixei de fazer fofoca. Né? Não faço mais fofoca. Né? Mentira, às vezes a gente faz. Né? Não, eu estou dando um exemplo, não sou. Então, isso é muito valoroso para que a gente possa ter motivação para continuar. Então, cada um de vocês recebeu aí, já recebeu segunda-feira, outra segunda-feira, outra segunda-feira. Vai lendo, você vai falando, bom, eu acho que já conseguiu concluir. Ah, não vou acreditar que você vai fazer uma pergunta polêmica. Talvez então numa encarnação diferente. Quem acha que a encarnação não pelo menos perdido, mas então, mas você concorda? Você tem que acreditar que você já passou por outras encarnações. Ou não é a primeira sua. Não é a única. Tá? Então você foi, voltou várias vezes. Você acreditar que não melhor. Porque está dentro de nós isso. Eu acho que são opções também, são escolhas, né? Que você tem na vida. Aí você pode escolher para colocar um vício, alguma coisa. Por exemplo, você escolheu seu pai e sua mãe. Você não está satisfeito? Não é? Mas, olha só, como é que você hoje reage? Para fazer um ponto também, né? A gente olha aqui essa encarnação. Sim. Então, a gente está numa situação diferente, fora de rua, mas a gente amplia, né? Uma visão de realidade. Isso aqui é muito rápido. Então, a gente não sabe o que a gente fez, né? Então, pode ser que nas outras, né? Supostamente estava muito pior. E para nós, é uma situação ok, né? Morador de rua, nossa, pior ainda. Não sabe, né? Olha, períodos até mais curtos na história, né? Tantas coisas tem. É uma dinâmica gigantesca. Às vezes está ruim para a matéria, mas só a matéria. É um plano. E tem um pequeno detalhe, né? A questão de ser morador de rua. Muitas vezes pode ser contingência da escolha que a pessoa fez no plano espiritual e muitas vezes pode ser contingência do livre-arbítrio que ela está tendo aqui na Terra. Então, eu vou partir do pressuposto maior que, independente de como nós estejamos aqui, já é a melhor das encarnações, porque a gente está tendo a oportunidade de resgatar alguma coisa, alguma conta que a gente teve. Esse exemplo do morador de rua, para mim,
Bem, é um exemplo, por que o cara mora na rua? Às vezes você vê gente forte, gente saudável, morando na rua. Não são moradores. É, Mas mas é uma limpeza, não. sim, os nossos cordões relacionais, eles precisam ser restaurados, né? À medida que a gente vai reencarnando, conhecendo pessoas. Agora, a gente não sabe, a gente tem o benefício do esquecimento. Você já pensou se você lembrasse do que você fez? Você tem que, através do livre-arbítrio, como o Vanderlei falou, você tem que sobrepujar isso. Mas tem uma questão do livre-arbítrio que eu gosto sempre de falar. Nós aprendemos a utilizar o livre-arbítrio para a nossa condição de planeta de provas e expiações. A gente não usa nosso livre-arbítrio para transcender, para esse entendimento que nós somos muito mais do que provas e expiações. Estamos aprendendo, mas a gente vai chegar lá. A gente vai ser um Cristo um dia. É como eu falei sábado, né, Sueli, Mauro? A gente só consegue chegar ali. A gente não sabe como é que funciona aqui. Mas não importa. O meu modelo é o Cristo. O nosso Cristo, que é Jesus. Então, você viu que aqui eu comentei que... não, eu vou comentar ainda. Né? E tudo isso está baseado no Evangelho. Qualquer dúvida que você tiver, vai no Evangelho. Mas a gente não gosta de ler o Evangelho. Por isso que a gente está aqui reunido para estudar o Evangelho. Então, essa é a questão. Você quer ou não acreditar que essa é a sua melhor encarnação? Você não quer acreditar. Tá? Bom, então, a única postura que nos assegura a mínima certeza de que estamos fazendo algo, realizando em favor dessa nossa ascensão espiritual, no corpo físico, que todos nós estamos ou fora dele, é a continuidade que damos aos nossos projetos de renovação. Certo? Então, não é possível que a grande maioria não tenha feito algo de bom. Aí vem uma outra discussão, o que é bom, o que não é. Mas a questão é, eu ainda não estou satisfeito com o que eu fiz. Eu sei que você não é satisfeito com o que você fez. Mas você chegou até aqui. Agora, o que nós queremos também é coisas imediatas. Né? Queremos resolver os nossos problemas amanhã. Mas não dá. A gente não tem que. Mas então, os obstáculos, né, nessa caminhada, eles vão ser enormes. Eles vão acontecer. À medida que você resolve alguma coisa, vem outra. E nós vamos chegar lá ao estágio de espírito puro. Mas para isso a gente precisa ir se renovando continuadamente. É como se a gente fizesse uma limpeza, você falou de limpeza, né?
fizesse uma limpeza nas nossas imperfeições. Então, a nossa palavra de inspiradora para que a gente continue nesse projeto é recomeçar. Sempre. Quando você acorda de manhã, é um recomeço. Embora você nem pense nisso, está recomeçando. Quem sabe lá onde você foi essa noite? Né? Estou. Onde você? Analisemos, né, os nossos sonhos, nossas realidades. Por que a gente, ao entrar num ambiente, não se sente bem? Tem pessoas que não te agradam. Você não consegue agradar outras pessoas. Tudo isso está relacionado com essa necessidade que nós temos de recomeçar sempre. E a encarnação é um recomeço. Você tem a oportunidade de recomeçar. De onde você parou, ou de onde você não realizou. As nossas dificuldades, a cada encarnação, a gente vai voltando, planejando, não fazendo, crescendo. Né? Infelizmente, às vezes a gente não consegue resolver nada. Mas não é uma estagnação. Se você, voltando no plano espiritual, você vai entender o que você deveria ter feito. Então, essa é a realidade do espírito. Nós não somos isso aqui que nós somos espírito. Nós não somos a doença que adquirimos, nós somos. Okay? Então, recomeçar quantas vezes for necessário. E para isso, a gente precisa uns dos outros. Então, vamos construir relacionamento, vamos recomeçar nos relacionamentos que a gente não conseguiu manter. A gente quer, sabe? Porque esse cordão, ele existe. Ele vai existir sempre. A gente precisa limpar ele. Precisa limpar a nossa alma, limpar o nosso. Então, na verdade, hoje nós temos que merecer. E somos aquilo que nós vamos. Então, você está no lugar certo, na família certa, na casa certa, no espírito certo. Né? Agora cabe a você. Hã? Então, a gente tem que prosseguir sem expectativas de angelitude. Não temos como alcançar por agora. Aqui eu vou repetir aquela palavra inspiradora de Paulo de Tarso. Não ser o que gostaria é o mais alto preço tributado àquele que optou pelo egoísmo, pelos descaminhos do egoísmo. Essa também é a maior tormenta para todos os que almejam melhoria. Nisto reside o drama interior narrado por Paulo de Tarso. Não faço o que quero, mas o mal que não quero. Não queremos ser, Roberto, não queremos ser mais quem fomos. Tá?
mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem somos? Isso que a gente tem que... Tá vendo? O cara vai no ponto e quer resolver. Vamos supor que nós precisamos dá para aprender uma semana. Um cursinho de uma semana. É online. Bom, então, por isso que a lei ela estabelece a morte do pecado, mas não do pecador. Entenderam? A lei estabelece a morte do pecado, da falha. Falha moral, da falha dificuldade. Mas não do pecador. O pecador, ele continua avançando em qualquer circunstância. Então, para todos é abundante esta misericórdia, que assegura que o amor cobre a multidão de pecados. Então, esse novo ciclo, utilizando esse livro, nós vamos ter textos que nós vamos analisar em conjunto, embora só o Glauco que escolheu uma palestra até agora. Absurdo. Aí quem vai fazer a palestra semana que vem? Eu? Você? Né? Um monte de gente que está aí, Verônica, que nem se manifesta. Mas tudo bem. No fim dá certo. Então, eu queria só fazer mais uma observação. Aquela turma que nos assiste do Hospital Esperança, foram eles que enviaram à Terra, através da irmã Silvio, esses textos. Então, e o responsável por esse texto é Bezerra de Menezes. Ele tem credibilidade. Então, casos que estão narrados aqui foram vivenciados no Hospital Esperança, de Sacramento, né, onde a gente vai, em outubro, fazer uma excursão. Certo? Bom, a gente tem que ser fiel, confiante. A gente tem que abandonar a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser, porque somente amando que somos, encontraremos força. Se a gente não amar o que somos, não vai dar certo. A gente vai voltar tantas vezes e às vezes para um outro lugar. Né? Então, não somos eleitos especiais para essa obra, mas já nos encontramos dispostos a esquecer o mal e construir o bem. A pergunta é, existe um melhor recomeço que esse? Então, a reforma íntima é o tema predileto dos adeptos do espiritismo. O pessoal ouve falar em reforma íntima. Hã? Então, o que é a reforma íntima? Eu, quando entrei aqui, há quase 30 anos atrás,
Nessa sala aqui, olha, você tem que praticar a reforma íntima. Eu falei, o que é a reforma íntima? Ninguém me falou. Deixa para outra encarnação. Ninguém quer se comprometer. Né? Pois é. Então, apesar dessa predileção dos adeptos do Espiritismo, a assiduidade com a qual é tratada não tem garantido noções mais dilatadas que permitam esse esforço na transformação da personalidade humana. Então, para terminar, alguns conceitos, né, sobre reforma íntima que merecem ser resgatados do seu melhor entendimento. É uma construção gradativa de valores, visando a solidificação de qualidades internas. É uma proposta de plenitude e não de derrotismo. É fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que luz se faz extinguindo as trevas. Você não consegue extinguir as trevas. Tem que conquistar. Tem que acender uma luz dentro de você para enxergar. Então, é um processo libertador da consciência. Não se trata de vencer o ego, né? Mas de conquistá-lo de maneira natural. Então, não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores, percebe? Todos nós temos impulsos inferiores ainda. Então, reforma íntima não é a contenção disso. Entendeu? Torna-se urgente analisá-la, cada um de nós, como o comportamento de trabalhar para o desenvolvimento dos autênticos valores humanos na nossa intimidade. Tá? Então, conter o mal é um processo transformador, certo? Construir o bem é essa etapa do trabalho. E não basta não fazer o mal, precisa fazer o bem. De preferência, o bem comum. Para todos. Então é isso. Queria passar para vocês como introdução. Na semana que vem, o capítulo 1 é Dores do Martírio. Não sei quem vai fazer. Espero que alguém se candidate. Mas muito legal. É o primeiro capítulo. Então agora nós temos um compromisso. Estamos fazendo a nossa e não envergonhem de serem vulneráveis, de serem agilizados. A música que vai tocar no final vai falar um pouco. Certo? Obrigado.